Muito bem, no Explica Pra Gente de hoje, nós vamos bater esse papo muito importante e interessante por conta desses números gritantes em que a dengue tem crescido aí de 2021 para 2022, 600%. E a gente vai chamar aqui via live a doutora Luciana Pacheco. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda sempre aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, para tocarmos num assunto que nos assusta, né? A gente ficou preocupado com a pandemia, tudo bem, tá certo, mas esquecemos que o mosquitinho continuou se reproduzindo e causando muitos problemas e vai continuar causando se nós não fizermos a nossa parte. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. Esse ano nós tivemos um surto, né, de dengue. Não só de dengue, como também de chikungunya. O mosquito, a Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue. Ele transmite a dengue, a chikungunya, transmite a zika também. E para falar dessas doenças como a gente chama, arboviroses, mais frequentes no nosso meio. E nós tivemos um surto grande de dengue e de chikungunya também. Também tivemos casos de zika, mas numa quantidade inferior. Então é preciso que as pessoas fiquem atentas ao seu arredor, né, no sentido de cuidado com a limpeza das calhas, com a limpeza dos jardins, né, daqueles cacos que se colocam embaixo, aqueles pratinhos para conter a água, e aquela água ali pode procriar o mosquito. E como você falou, e como o Protásio falou, o mosquito, ele já se adaptou a ambientes com água suja. Não é só mais a água limpa onde ele costumava pôr seus ovos. Ele agora também pode fazer isso, já se adaptou para fazer isso na água suja, nos esgotos. Então, nós já encontramos aqui em Maceió, nos esgotos ali da Vila Brejal, ovos naqueles locais. Então, naqueles córregos, né? Na verdade, que existem naquela região. Então, é preciso que a gente cuide faça a nossa parte, como você diz, e cuide do nosso ambiente. Muito bem, doutora, vamos lá, tem pessoas querendo participar dessa conversa com a gente. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para a doutora Luciana Pacheco sobre a questão desse avanço grande da dengue. Vamos ver quem faz a pergunta. É a Jennifer Duarte, ela é do Jacintinho. Ela pergunta o seguinte: doutora, existe exame para detectar dengue em posto de saúde? Existe, Jennifer. O exame é um exame de sangue, onde a gente, dependendo do tempo de doença, a gente faz um exame ou um tipo de exame ou outro. Então, o médico que atender, e se ele suspeitar da doença, tanto para dengue como para chikungunya, como para zika também, ele pode solicitar, deve, na verdade, solicitar o exame. Esse exame nos postos de saúde, eles são feitos pelo laboratório central e que depois dá o retorno para aquele local onde foi solicitado. Na verdade, o exame não é muito rápido, a resposta do exame não é muito rápida. Então, o tratamento vai depender desse resultado. É claro que a gente sempre quer saber qual a doença que a gente tem, até porque essas doenças se parecem, por exemplo, dengue, chikungunya, pode haver uma semelhança nas manifestações clínicas, com algumas características peculiares a cada uma, específicas de cada uma, mas de uma maneira geral elas parecem. Então, e a gente sempre quer saber o que é que a gente tem, né? Mas o tratamento vai depender do resultado do exame. O exame deve ser solicitado, mas o tratamento, a recomendação da hidratação adequada, no volume adequado, deve ser feito imediatamente. Muito bem, doutora, vamos lá para a nossa segunda e última pergunta de hoje, desse bate-papo interessante sobre a questão do aumento da dengue. Vamos ver então, quem pergunta para a senhora, doutora, é o Cláudio Manuel, ele é do bairro do Farol. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe alguma medicação que posso tomar para amenizar os sintomas? Oi, Cláudio, infelizmente a dengue não tem um tratamento específico, assim, também com a chikungunya e tal. Então, o tratamento inicial é, como você diz, amenizar os sintomas sintomáticos, com medicamento para febre, para dor. Na chikungunya existia aquela dor articular muito grande, o inchaço e a dor nas articulações, que é mais intensa do que na dengue, e ela pode até evoluir por mais tempo. Então, dependendo do tempo de doença, pode-se usar anti-inflamatórios. Então, o que se ameniza os sintomas com essas medicações. Agora, o grande tratamento, vamos dizer assim, da dengue é com a hidratação, é através da hidratação.
Então, a pessoa tem que se hidratar bastante com água, com suco, com qualquer líquido que a pessoa tome menos álcool, para que não evolua para a forma grave da doença. O objetivo do tratamento da dengue é que exatamente as pessoas não evoluam para essa forma grave, com óbito, né, como foi relatado, que pode acontecer, mas tomar água numa quantidade grande, e aí se faz também pelo peso do paciente, existe uma regrinha que se faz, não é tomar um copo d'água, porque às vezes a pessoa não toma muita água, e aí diz, não, se eu tomar um copo d'água de manhã, de tarde e de noite, tá ótimo. Não, precisa tomar muita água, uma hidratação forte, para que, de fato, a pessoa não, a chance de evoluir para a forma grave seja menor. Muito bem. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e suas informações importantes para que as pessoas entendam, né, como é que funciona e entendam também como podem fazer a prevenção, além, né, também de se cuidar. Mas o mais importante aqui que a gente chama é você deixar o seu local de ambiente limpo, né, asseável, tranquilo, que é muito importante. Não só o seu, mas você também denunciar caso o seu vizinho tenha uma situação complicada, tentar conversar com ele primeiro tranquilamente. Se ele sentir dificuldade, você faz a denúncia, né, aos órgãos públicos, que vá até o local e exija que ele aí vire aquela caixa d'água, deixe aquela caixa d'água estar descoberta, seja coberta, enfim. Porque às vezes o vizinho não cuida do lugar dele e você acaba também levando a questão, porque o mosquito ele não vai só atacar aquele vizinho, ele vai atacar aquela região toda ali até 200 metros. Por isso é um cuidado de todos, né? É uma questão coletiva, que é muito importante. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua participação. Saúde sempre e que a gente consiga diminuir esses números o mais rápido possível. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Pois não, pode ficar à vontade. É que as pessoas devem lembrar de usar repelente. Sim. Repelente não é, de fato, uma coisa muito barata, mas é importante que eu diga que é uma medida de controle eficaz, porque a gente não tem outra forma de controlar um mosquito. Por exemplo, esse mosquito Aedes, ele não é aquele mosquito da noite. Isso. Ou aquele mosquito da noite que zumbi no ouvido da gente. Que é a muriçoca, né? Que é a muriçoca, não é o mesmo. E esse da dengue, da zika, chikungunya, ele costuma circular durante o dia. Então, ele tem hábito diurno, hábito peri-domicílio, próximo aos domicílios, e diurno. Então, durante o dia, a gente não está, por exemplo, coberto com um mosquiteiro, né? Então, a gente tem que usar aí uma solução, é o repelente. Existem repelentes mais eficazes, outros menos, que precisa ser repetido a cada 2 horas, mais ou menos, mas o importante é que a gente lembre, principalmente se na sua região, na sua casa, tem muito mosquito desse do dia, que é fácil a gente identificar isso. Ele é pintadinho, rajado, as patinhas dele. É um mosquito fácil de ser identificado. E se na redondeza você sabe de pessoas que estão com casos de dengue, com casos de chikungunya, é importante que a gente também faça essa autoproteção usando repelente. Deixa de comprar alguma coisa que seja mais supérfluo para comprar o repelente, que é importante. Para preservar a saúde, muito bem, não só a sua, mas da família também. Muito bem, bem lembrado, doutora Luciana, um abraço, grande sucesso, boa semana com muita saúde. Até a próxima. Boa semana para todos nós. Obrigado, boa tarde, tudo de bom. Para a doutora Luciana Pacheco, não explica para a gente prestação de serviço pura para você aqui no Fenômeno. Fique alerta, tá bom?